Boa noite. Queria agradecer a todos que estão conosco aí, acompanhando nas redes sociais. Boa noite a todos e todas. Hoje, realmente, um dia que fugiu bastante do script, com essa decisão do juiz Fouquim, colocando uma nova luz aí no fim do túnel, num cenário tão trágico que nós estamos vivendo aqui no país. Queria agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando, que estão no Facebook, Instagram, YouTube. Queria agradecer a presença de nossos convidados. É um privilégio participar de uma mesa tão qualificada. Agradecer a presença do professor Pedro Alau, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, um dos grandes epidemiologistas do nosso país, que conduziu importantes pesquisas, inclusive sobre a epidemia do coronavírus, e que tem incomodado um bocado, né, a turma genocida que está no Palácio hoje. Isso é um grande indicativo que ele vem fazendo um excelente trabalho, e com certeza eles estão vendo que não é fácil lidar com pessoas que têm a sua competência e compromisso social. Temos também aqui nosso professor, epidemiologista também, Naumar de Almeida Filho, como reitor, foi um dos grandes entusiastas e executores da política de expansão do ensino superior em nosso país, dobrando o tamanho da UFMA, né, Naumar, e tirando do papel a nossa Universidade Federal do Sul da Bahia. E, por fim, deixei para o final, para uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Para mim é uma honra poder contar aqui com uma das grandes autoridades da saúde pública em nosso país, a nossa colega, presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, Boná Azevedo, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por meio de quem eu quero cumprimentar todas as mulheres. Mas não posso deixar, Boná, de fazer uma homenagem a uma outra mulher que marcou muito esse país. Eu queria fazer homenagem também à nossa presidenta Dilma Rousseff, ela que ousou tirar do papel o programa Mais Médicos, não somente contratando médicos para atuar onde não havia, mas ampliando as vagas nos cursos de medicina, contribuindo para a expansão do ensino superior nessa área, investindo em construção e reforma de milhares de unidades de saúde por todo o país, promovendo uma expansão e qualificação no acesso ao SUS. Ela priorizou a construção da planta de medicamentos biológicos da Fiocruz, a maior da América Latina, tirou do papel a planta da Hemobras, e Dilma preparou uma geração de pesquisadores nas universidades, com as bolsas de intercâmbio, para que o Brasil avançasse em termos de produção científica e incorporação tecnológica. Certamente, Dilma está entre as grandes mulheres da história do nosso país. E, obviamente, gente, falando na pandemia, que azar do nosso povo e não tê-la como presidente nos dias de hoje. Com certeza, seria muito diferente. Eu queria iniciar o debate com você, Gunnar, na sequência, ouvir Pedro, ouvir Naumar. E a primeira questão, que é, obviamente, que todos que estão nos acompanhando gostariam de iniciar ouvindo de vocês, como é que vocês analisam a situação da pandemia de Covid no Brasil e a forma como tem sido enfrentada? Bom, boa noite. Obrigada, Sola, pelo convite. Queria cumprimentar Pedro, Alau. Aliás, somos todos epidemiologistas, hein? 3 epidemiologistas falando de outras coisas, tá? Não de epidemiologia em si. A tua pergunta agora me faz um pouquinho falar de epidemiologia, mas a gente está, na realidade, criticando a questão mais política de tudo. Olha só, a gente vem há um ano conversando muito, discutindo muito, e como a Brasco junto também com a Frente pela Vida, né? Foi esse movimento que vem sendo constituído desde, a gente começou em abril, aí tivemos várias manifestações. A gente vem avaliando o seguinte, é o que todo mundo está falando, né? Não há nenhuma proposta do governo federal em termos de articular plano, isso nunca aconteceu, parece que a gente está vivendo uma situação simples, não é uma situação simples. Então, assim, e tudo isso, eu acho que hoje a gente não há dúvida de dizer isso, né? É deliberado, né? Não é uma coisa, é deliberado. Como foi deliberado todas as questões envolvidas de lá para cá.
Então, assim, a omissão, não cuidar da pandemia quando ela chegou, não pensar as vacinas a tempo hábil, e hoje a gente está vivendo o que está vivendo. Houve alguns momentos, de fato, a falta de transparência de dados, em muitos momentos. O fato de ter mais de um ministro, eu acho que desde o Mandetta a coisa já vinha complicada. Então, assim, é muito, eu acho que preocupante chegar um ano numa situação onde as pessoas ainda ficam discutindo, a gente está na segunda onda, por que é a segunda onda num lugar e não é no outro? A pandemia hoje já é o Brasil inteiro, a epidemia, como o Naomar tem falado, são várias epidemias, e o que a gente pode tirar como resposta, né, para agora? Eu acho que é continuar fazendo o que a gente vinha já fazendo, mas também pensar que o momento exige, e aí é isso que a gente tem que conversar, além de avaliar o quadro, avaliar que a situação é gravíssima, avaliar que a média móvel está alta há um tempão, a situação do Sul e colapsando, vários estados entrando com taxa de ocupação de leito acima de 90%, e avaliar o seguinte: qual é o próximo passo? O que a gente pode fazer? E a gente tem falado nisso. A gente tem dito, inclusive, no sábado passado, nós tivemos reunião da Abrasco, fizemos uma nota que rapidamente saiu, uma nota dizendo que a gente deveria criar uma comissão, o nome a gente pode pensar melhor, mas uma comissão para intervir mesmo, entendeu? Com participação dos poderes, das esferas, dos partidos, mas também da comunidade acadêmica presente, né? A comunidade científica tem que estar presente, e o controle social. Eu acho que o momento é para isso. O Brasil não pode mais, não aguenta mais. Eu acho que o Brasil não aguenta mais as consequências diretas e indiretas dessa pandemia. E o governo sem tomar uma atitude. Então, não só eu acho que vale a pena pensar o que pode ser feito nessa articulação dos governadores, que também hoje está... Isso eu gostaria até de entender melhor com você, Sola. Você pode ter uma avaliação disso. Essa articulação a gente vai aprofundar mais isso mais na frente também. Pois é. E o que nós, enquanto comunidade científica, a gente fala, o Pedro vai falar também a situação dele, a comunidade científica que tentou fazer alguma coisa, tentou ser calada, e a gente não está calado, né? A gente continua falando, a gente vai em frente, a gente tenta mostrar caminhos, e a gente vem fazendo isso. O plano de enfrentamento, você teve presente quando nós lançamos o plano de enfrentamento nacional para a Covid, né? Onde a gente faz uma grande análise, 70 recomendações. Aquilo foi no dia 3 de julho. Está aqui o Naomar, que vai falar também depois. Ele coordenou todo o trabalho, foram mais de 60 pessoas que escreveram um plano de enfrentamento. No dia 3 de julho, tem mais de 6 meses isso. Nada aconteceu, né? E a gente só vê a gente batendo a cabeça e a coisa piorando. E a outra questão que eu acho que valeria a pena pensar, e eu fico bastante preocupada com isso, é o seguinte: o que, além de todas as recomendações que a gente está fazendo ali, né, no plano, e que a gente bate novamente nessa tecla, o que, além de tudo que é possível, podemos trabalhar numa condição, e aí é o que ficou muito claro, e todo mundo, nós epidemiologistas, sempre mostramos isso, continuamos mostrando, numa situação de extrema desigualdade e piora das condições de vida concreta. Indicadores mínimos estão mostrando isso, entendeu? Gravidez na adolescência aumentando, desnutrição. Eu tenho visto colegas de turma, médicos. Olha, eu nunca mais tinha visto desnutrição. Estou vendo chegar em hospital público desnutrição infantil. Vocês sabiam disso? É muito grave. Desnutrição por falta de comida, entendeu? E isso está acontecendo. As pessoas na rua, sem nenhum cuidado, toda aquela, inclusive aquela assistência de população de rua, acabou muita coisa, acabou muito mais do que a gente imagina. Então, assim, como lidar com a pandemia num contexto de austeridade, né, austeridade enorme, né, austeridade fiscal, e num contexto de agravamento muito rápido, porque o agravamento foi muito rápido, das condições muito rápido. A expectativa de vida já está diminuindo, a gente pode aqui fazer cálculos mínimos, o efeito da mortalidade
por Covid, por exemplo, na região norte, né, eu gosto de ficar olhando dados de mortalidade, eu não sou epidemiologista de doenças transmissíveis, mas como trabalho muito com mortalidade, eu fiquei olhando muito os dados de óbito. Na região norte, o que morre de Covid é mais do que a primeira causa específica de morte, que é a doença cardiovascular. É mais do que isso. Então, esse quadro, esse deslocamento, essa competição de causas, e isso ocorrendo numa forma dinâmica com piora das condições, eu acho que é o que a gente tem que pensar. O que podemos fazer rápido? E tem que ser, é para ontem, gente. O que nós podemos fazer para ontem? Eu acho que a discussão tem que ir por aí, viu? Então, assim, o quadro da epidemia, a gente não precisa falar, a Globo News toda hora mostra, e já tem até epidemiologista de plantão lá. Não estou falando nós, tem jornalista que está entendendo epidemiologia, entendendo o que é média móvel. Eu acho que a gente tem realmente os dados mostram isso, mas para além dos dados e para além das condições, por exemplo, a questão que eu acho que a gente deve pensar com muita clareza, o colapso, né? O colapso, e os jornalistas perguntam, os leitos vão dar? Abrir 800 leitos é suficiente? Abrir 500 aqui, 50 ali? É muito difícil trabalhar com leitos, sabe por quê? Os leitos são elásticos, você não tem uma conta fixa de leito. Ele expande e volta, expande e volta. Da onde você parte para fazer isso? Eu acho que são questões muito, muito sensíveis que a gente tem que pensar. E a outra coisa que a gente chama atenção demais, dá para pensar que a vacina vai resolver tudo. Nem a vacina, e antes a gente já falava, o teste também não vai resolver tudo. Testar e não usar o que vai ser feito com quem está sendo confirmado, não adianta nada, só testar e avisar, você é positivo. Se não tiver vigilância epidemiológica, se não tiver quarentena, isolamento, nada disso vai para frente. Então. Uma coisa é a vacina. Se a gente vacinar e também não monitorar e não mantiver, né, que tem que ser feito, e, inclusive, que a gente está batendo tecla agora, a gente tem chamado, inclusive temos uma reunião importante da Abrasco na quarta-feira, a questão da vigilância genômica. A vigilância epidemiológica tem que se aperfeiçoar, ela tem que ter a vigilância genômica, mas se não tiver as ações clássicas de vigilância, não vai levar a nada também. E é o isolamento, a quarentena, entendeu? É o rastreamento de casos suspeitos, tudo isso são fórmulas que a gente já tinha. É claro que podem, ser cada vez mais aperfeiçoadas. Mas o problema está aí, entendeu? E aí, o que fazemos? É isso aí, a pergunta é essa. Para onde vamos? E assim, eu queria saudar todas as mulheres brasileiras que realmente têm sido fantásticas nessa epidemia. 75% dos associados da Abrasco são mulheres, na diretoria a maioria mulher, e eu fico muito feliz de estar numa entidade que o tempo todo a gente pergunta, vamos fazer uma live? Aqui a relação não está legal, tem mais homem que mulher, mas o tempo todo a gente está cuidando disso, viu? Mas assim, vamos então pensar o que é possível. Acho que o passo para frente, o que a gente faz com essas questões todas agora, entendeu? Mas aí, viu, Gunnar, me perguntaram por que no Dia da Mulher estou fazendo uma live sobre a pandemia. Eu disse duas razões. Primeiro, que a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva é mulher, e está conosco. E segundo, que as mulheres são a maioria no enfrentamento da pandemia e são as que mais estão sofrendo os efeitos negativos do ponto de vista sanitário, econômico e social. E aí, Pedro, o que é que deixamos de fazer no Brasil e o que é que vamos ter que enfrentar e fazer aí para frente? Pergunta que eu deixou para você. Boa noite, Gunnar. Boa noite, Naomar. Boa noite a todos que nos acompanham. Pô, se a gente for falar tudo que deixamos de fazer no Brasil, eu vou fazer uma fala de umas 2h50 por aí. Não, mas olha só. Deixa eu começar dizendo que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. E tem muita coisa acontecendo nesse momento na minha vida, vocês podem imaginar, mas até porque vocês, especialmente a Gunnar e o Naomar, que eu conheço há mais tempo, são pessoas das minhas relações. Eu estou lidando direito com isso tudo, mas eu estou numa live, Jorge, com 3 referências da área de epidemiologia. Eu sou novo aqui, então, primeiro te dizer que eu estou feliz só de estar aqui, porque quando eu era aluno eu lia o que eles escreviam, então o que vocês escreviam é o que me formou epidemiologista. Então essa é a primeira coisa. Segundo, para
fazer a homenagem aí do Dia da Mulher, eu queria dizer que semana que vem, no dia 15, na segunda que vem, eu vou estar no Roda Viva. Vai ser um Roda Viva com 3 pessoas para falar de epidemia e 2 mulheres. Então, a gente está garantindo aí a busca pela equidade de gênero em todos os espaços. Falando sobre a pandemia, tem uma informação que eu acho que a gente tem que compartilhar rápido, assim. Na última semana, 20% das mortes que aconteceram no mundo foi no Brasil, por Covid. Cara, 20%. O Brasil tem 2,7% da população mundial. É muita coisa. Quando a gente olha os dados daqueles sites que a gente tem acompanhado desde o começo da pandemia, da Hopkins, do CDC europeu, etc., tu olha, o único país que está com a tendência de crescimento do jeito que nós estamos é o Brasil. É o único, não tem nenhum. Tem, a República Tcheca, eu olhei hoje de manhã, a República Tcheca tá, mas não tem outro. E a República Tcheca é bem menor em extensão territorial, é um problema menos grave em termos de saúde global do que o caso do Brasil. E por último, para essa primeira, antes de eu entrar na tua pergunta, Jorge, lá no começo da pandemia, eu me lembro dos grupos negacionistas, dos grupos de extrema-direita ligados ao gabinete da Presidência da República, esse mesmo gabinete que hoje me tem como inimigo, que eles tentaram criar uma narrativa de que a China era uma ameaça à saúde global. E era uma narrativa totalmente frágil, sob o ponto de vista científico, mas é uma narrativa que foi muito divulgada. Fake news e tudo isso. O vírus surgiu em laboratório, todas aquelas coisas. Agora, hoje, o Brasil é uma ameaça à saúde pública global. Olha o que nós estamos falando. Alguns anos atrás, e nós não estamos falando nem de 2 dígitos. Em alguns casos é 1 dígito só. Em 2011, o Lancet estava publicando uma série sobre saúde no Brasil e tinha muita coisa para mostrar positiva, vacinação bem, enfrentamento do HIV bem, combate da desnutrição, como a Gunnar falou, bem. Então, assim, o Brasil entrava na discussão sobre saúde como um país em crescimento, melhorando seus indicadores e tudo. E hoje nós somos uma ameaça à saúde global. O Brasil se tornou hoje a principal ameaça à saúde global dentro da pandemia de Covid-19. E aí, então, vamos entrar na tua pergunta, né? Onde que nós erramos? Eu com esse processo todo, eu aprendi a ficar muito pragmático, porque dizer o óbvio precisa fazer toda vez. Eu acho que nós erramos praticamente em tudo, mas nós erramos, primeiro, quando a gente votou na última eleição para presidente da República, mas aí, pelo menos, eu acho que os daqui da live ninguém errou, mas num processo de representatividade, nós, como país, erramos. Mas falando, desde que o vírus começou a aparecer no mundo, nós erramos ao não instituir uma política de testagem em larga escala e fazer alguma coisa com o dado. Nós erramos em nunca instituir uma política de rastreamento de contatos. E o motivo pelo qual isso nunca foi implementado é porque o governo não queria. Então, nós temos que dizer isso explicitamente. O corpo técnico do Ministério da Saúde, a inteligência epidemiológica brasileira, sabia que precisava testar mais e que precisava rastrear contato para evitar transmissão. E o único motivo pelo qual o Ministério boicotou isso é porque ia aparecer o número real de casos, o número real de infecções, e o governo não queria que aparecesse. Então, eu acho que esse é um erro muito crucial. Depois, teve toda a questão da disseminação de notícias falsas sobre tratamento, sobre máscara, sobre distanciamento e sobre vacina. Olha, talvez 4 das coisas principais. E ontem eu dei uma entrevista, nem me lembro para onde foi, para a Folha, e o pessoal me perguntou, mas notícia falsa existe em todo o mundo, é verdade. Hoje nós estamos numa era aí de pós-modernidade que existe notícia falsa circulando no mundo todo. A única diferença do Brasil é que a fábrica de notícias falsas está sentada no Palácio do Planalto. É diferente do resto do mundo. Então, hoje, o poder instituído brasileiro é onde se produz
as notícias falsas sobre, só para citar esses 4 exemplos, máscara, distanciamento social ou físico, vacina e tratamento da Covid-19. Aliás, as coisas que se avançou no tratamento, mesmo não sendo a área nossa, pouco são faladas no Brasil. Pouco se fala sobre corticoide, sobre anticoagulante, sobre as coisas que realmente, que o mundo todo está estudando e está avançando. E no Brasil ainda se fala, mesmo que já tenha diminuído a intensidade, mas a pauta principal é sobre, especialmente, 2 medicamentos que não são usados em nenhum outro lugar do mundo. Então, acho que aí é um segundo conjunto de coisas. Mas só para não acabar a fala inicial tão pessimista, eu acho que nós temos o horizonte. Apesar de tudo, temos um horizonte para a situação melhorar. O horizonte envolve acelerar a vacinação e reduzir a circulação do vírus. Reduzir a circulação do vírus precisa do engajamento dos prefeitos e governadores. Em alguns lugares eu tenho visto bons exemplos, e aí eu tenho que falar na Bahia, que eu tive recentemente. Olha, a campanha de comunicação que tem na Bahia hoje é muito mais forte, por exemplo, do que a que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, tem bons exemplos para a gente seguir. E a beira do colapso, essa coisa toda, acabou motivando alguns gestores, até pela opinião pública, a diminuir a intensidade daquele discurso irritante pró-economia, que na verdade não tem nada a ver com a economia, é pró-desigualdade aquele discurso. E a questão da aceleração da vacinação, se os governadores e prefeitos levantarem da mesa, como diz o ditado que eu citei no Twitter esses dias, agora legalmente eles podem. Eles podem eliminar o intermediário, que todo mundo sabe quem é, que tem prestado um desserviço à campanha nacional de imunização. Então, assim, tem como melhorar. Não sei se conseguiremos, mas tem como, acelerando vacinação, diminuindo a circulação do vírus. Então, era isso, Sola, para começar. Eu, por gosto, não abordei dessa fala inicial, vou deixar, quando a conversa foi esquentando, a questão do meu caso em específico, até porque eu gosto que a gente comece e torne a discussão que não entra nas cortinas de fumaça que eles querem lançar. O que eles não querem é que a gente fale da pandemia, do jeito que a gente está falando. Então, inclusive, ficar todo o tempo falando só do meu caso é bom para o governo. E por isso eu quero falar da pandemia. É de que 3 de cada 4 mortes que aconteceram no Brasil não teriam acontecido se a gente tivesse na média mundial. Eu acho que nós temos que bater muito nisso. Claro que, em alguns momentos, alertando para os avanços autoritários que nós estamos observando no Brasil todo. Inclusive, um deles eu sou vítima específica. Então, obrigado. Só desculpa aí se eu me estendi nessa fala inicial, mas aí a gente vai batendo bola aqui. Até porque os avanços autoritários são responsáveis por tudo isso que você deixou claro aí, da tragédia. A turma que apoia o governo não gosta lá na Câmara quando a gente fala no genocídio, mas com certeza não tem outro adjetivo para qualificar esse governo senão genocida. Passar agora para o professor Naumar. Pedro, eu também fui aluno de Naumar, viu? Também, em nossa formação de epidemiologia, estou afastado aí com essa tarefa aí parlamentar, mas a gente levou essas lições aí para a gestão e também agora estamos tentando aplicar um pouquinho no parlamento. Professor Naumar. Bom, obrigado, Sola. Obrigado pelo convite, é realmente uma honra, mas também é uma alegria reencontrar ex-alunos. No caso de Gulnár, um pouco à distância, né? Porque estamos em lugares especificamente. Diga. Eu lia seus livros. Pois é, mas agora eu estou aposentado, distante e tal, de alguns espaços, mas isso me está dando mais tempo para estar presente em outros. Eu vou ser bem breve, e claro, né, saudar o Dia Internacional da Mulher e dizer que a gente precisa repetir essa com 3 mulheres e um homem, para discutir o mesmo assunto e reequilibrar o universo. Eu acho que Gulnár falou
muito bem e tudo que ela falou eu diria que estou junto. O que Pedrinho também falou, total. E aí não vou me repetir, nem repetir o que vocês falaram, e vou lidar com uma outra, um pouco em termos de cenários. Quais são os cenários que nos esperam numa situação dessa? Eu estou absolutamente convencido que estamos caminhando para uma endemização dessa pandemia. Já fizemos a proeza de transformar a pandemia em um sistema interno autoalimentado de epidemias. Isso eu tenho falado sempre, porque isso produz uma dinâmica que, de algum modo, reproduz o problema dentro das nossas fronteiras. E as nossas fronteiras são fronteiras de um espaço, um território muito diversificado. Então, esse tema da endemização, aliás, alguns editoriais de periódicos internacionais, coisa de 1 a 2 semanas, começaram a falar, pode ter um plano de ocorrência, mas na genômica. Aí o que o Gunnar estava falando, da vigilância genômica ser uma perspectiva, um tema para discussão importante, em função dessas variantes que vão continuamente produzir um esforço até evolutivo desse encontro de espécies, né, da espécie humana com esse micro-organismo que era desconhecido até há pouco tempo. Agora, essa endemização se articula a um cenário que eu acho que seria talvez assim a situação mais pessimista possível, que seria, ou talvez seja, uma endemização socialmente seletiva. Pedrinho não sabe, mas a tese de Sola é sobre os conceitos de classe social na epidemiologia social, né? E esses recortes já têm muitos elementos, muitos indícios para a gente dizer que já está em curso. Está se falando, por exemplo, que essa nova cepa atinge mais os jovens. E aí foram me perguntar por quê? Será que é a dinâmica mais da patogênese? Não é. É o seguinte, primeiro, os pobres têm menos velhos, que são os mais vulneráveis. Depois, os velhos das classes, dos segmentos sociais mais abastados, né, já estão protegidos em sua casa de campo, retirado na sua cobertura e sendo servidos por sujeitos que se expõem cotidianamente à transmissão. E são mais jovens esses que se expõem cotidianamente à transmissão. Esse experimento, nós, entre os epidemiologistas da Abrasco, a gente já começou a discutir esse experimento em Serrana, mas também os dados que Pedro coletou com a equipe maravilhosa de ponta, já indicam com muita clareza que, claro, aliás, é uma inesperada eficácia geral das vacinas, além da sua grande rapidez, né? Estão cobertos e protegidos. E aí, o modo como optamos pela cobertura da população não foi um modo epidemiológico, e sim um modo clínico, que é mais ou menos uma versão um pouco mais sofisticada do tal isolamento vertical que o Osmar Terra e o Bolsonaro preconizaram, que a gente terminou descobrindo que foi uma coisa de um colunista de um jornal, nutricionista, que jogou essa coisa, Trump pegou como uma espécie de slogan, e aí o nosso capitão aqui, capitão lá deles, aliás, simplesmente acolheu e usou como uma certa uma explicação para as coisas insanas que foram propostas. E uma delas é atingir essa tal de imunidade de rebanho, que, aliás, é um termo terrível, porque imunidade de rebanho aplica para gado, não para gente.
né? Nós, na epidemiologia, a gente fala de imunidade coletiva, né? Isso foi trazido para deixar a epidemia correr e alcançar níveis de imunidade às custas do sofrimento e da morte de muita gente. Então, eu tenho nessa cenarização assim, uma convicção sustentada por evidências de que nós estamos com um excesso de mortalidade, como o Pedro falou há pouco, um excesso absurdo de mortalidade, que poderia ter sido evitado caso uma série de medidas fossem tomadas. E a principal delas, e que não foi tomada, e que eu acho que ainda não estamos com esse espírito imbuído, é que as ações não estão para controlar a epidemia ou para cortar as cadeias de transmissão, e sim para mitigar os danos. É como se a gente estivesse jogando, me perdoe, no Dia Internacional da Mulher, uma metáfora futebolista, mas, aliás, o futebol está sendo cada vez mais assumido e bem feito pelas mulheres. É uma metáfora futebolista, estamos jogando na retranca, esperando que os efeitos aconteçam, que os danos venham e vamos reduzir os danos. E isso é muito perigoso. E acrescenta-se a esse cenário de uma indenização socialmente seletiva uma possibilidade de termos um sistema de proteção que não seja universal. Até porque, pensem, nessa sociedade, os profissionais de saúde, serviços essenciais, segmentos da população mais velhos, de alguma forma, grupos que são economicamente relevantes, protegidos por uma vacina bastante eficaz. A motivação para aqueles que têm um menor valor social, para que eles tenham essa cobertura, será uma motivação política mínima. E precisamos ter, como o Gunnar falou, formas de retomar essa iniciativa política para que as formas de controle da pandemia sejam ativadas e que aí é que teremos com mais clareza o conceito de que é preciso a precaução e a prevenção, em vez da mitigação e da reparação de danos, né? E eu vou só encerrar com um exemplo muito simples, assim, que eu comecei a usar e estou vendo que é preciso que a gente difunda mais esse exemplo. Manaus, Amazonas, o tratamento que a China fez em relação a Wuhan, que é a província onde começou a pandemia, foi um isolamento, fechamento total, a contenção da transmissão lá. E essa contenção de transmissão com uma vigilância epidemiológica intensivíssima. Aí o que é que fizemos com Manaus? Claro, o sistema colapsou, falta total de planejamento, criminosa falta de planejamento, o sistema colapsou, mais de 300 pessoas em risco altíssimo são transferidos para outros lugares do Brasil, onde já tinha algum grau de redução da intensidade da transmissão. E aí, óbvio, os lugares que receberam são os novos focos da transmissão dessa nova cepa. E hoje a nova cepa está no Brasil inteiro. Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Vitória do Espírito Santo, Salvador, Recife, Fortaleza e São Luís do Maranhão. Então, se aplicou uma lógica que é não epidemiológica para lidar com um fenômeno epidemiológico, né? Então, eu também, como todo mundo falou um pouquinho a mais, eu falei um pouquinho a mais nessa fala inicial, mas eu acho que completa bem esse panorama que você nos provocou, Sola. Com certeza. Só uma complementação, Alma, a variante de Manaus já está no interior da Bahia. A Margosa, essa semana, foi isolada, nós tivemos lá uma quantidade enorme de casos, inclusive perdemos um companheiro nosso do PT, ex-prefeito, Valmir Sampaio,
o atual prefeito, que também é do PT, foi reinfectado, e no estudo o Laboratório Central confirmou que é a variante de Manaus que hoje está circulando em Amargosa, um município no interior do estado da Bahia. A disseminação, a lógica aí foi buscar dar uma resposta assistencial aos pacientes que estavam graves e esqueceram o risco, né, de disseminação. Bom, aí, para a segunda rodada aí, vou juntar 3 questões, que o tempo não é suficiente para tantas informações importantes que vocês estão trazendo, mas, primeiro, o plano de imunização, né? A previsão do Ministério da Saúde é que agora, em março, teríamos 46 milhões de doses. Essa previsão hoje já caiu para 28 milhões e tende a ser bem menos, né? Nesse cenário aí, como é que a gente pode, os governadores estão tentando furar o bloqueio, o governador da Bahia, o Consórcio Nordeste, já assinaram um protocolo com a vacina russa, mas isso ainda está um certo cenário de definição. E aí vem, você comentou o risco de endemização e, juntando transmissão alta, em larga escala, com a vacinação lenta, né, e com essas características, o risco de ampliar novas variantes do vírus no território nacional. E o Gunnar já trouxe a questão do, vamos chamar assim, do gabinete paralelo de ação, que esse não tema polêmico, né? Até que ponto a gente pode conseguir desenvolver, se fosse um governo, questão que eu trago, se fosse um governo democrático e intencionado em melhorar o enfrentamento da pandemia, né, com certeza um gabinete de ação que envolvesse a sociedade científica, a sociedade civil, os diversos entes federados, isso potencializaria muitas ações. Mas será que nesse cenário, a união dos governadores com a comunidade acadêmica, com a sociedade civil, será que esse caminho vai prosperar? Na mesma sequência? Então, bora, Gunnar. Olha só, Sola, se esse não prosperar, o outro caminho é impossível, né? Eu acho que a gente tem que ir com os governadores. Com tantos quantos a gente conseguir, acho que é com eles que a gente tem que ir. E na realidade, não seria uma situação paralela, seria aproveitar o que tem no SUS. O SUS tem essa possibilidade, né? O SUS trabalha com o Conselho Nacional de Saúde. Os conselhos teriam que estar postos para fazer isso. É realmente possível agregar a comunidade científica nisso e trabalhando com os poderes. Vai ter que ter o executivo, o legislativo, o judiciário apoiando, eu acho que é por aí. Eu acho que não seria uma coisa paralela, seria uma coisa que a gente pudesse usar a estrutura do SUS que permite isso e a gente forçar. Porque do jeito que está tudo muito perdido. Mesmo que o governador tenha o maior interesse, isso é possível, tem governadores que estão fazendo o máximo que podem, se não houver, de fato, uma articulação entre estados, né, nacional e municipal, não vamos sair disso. Você viu a situação de Bauru, você viu a situação de Araraquara, cidades próximas que não adianta você cuidar daqui, não cuidar dali. Aqui no Rio de Janeiro tem um bom exemplo que é Niterói. Niterói fez melhor do que, inclusive, as cidades em torno. Mas não adianta só Niterói fazer. Para Niterói vem muita gente, né? A imunização você tem... É correto. Eu sempre tive muita dificuldade, acho até que chegamos a conversar sobre isso, com políticas verticais. Mas na questão da vacinação tem que ser uma política vertical. Tem que ser uma política nacional e que ela enfrente todas essas barreiras que juntam a necessidade da integração. É do que a gente está falando agora. A vacinação, se ela está a conta-gotas, porque tem essa questão de quantidade muito aquém do necessário de dose. Está programada de forma que não vai resolver. Então, assim, caminhos muito fáceis para esse vírus e saindo fora e criando mutação e virando outra coisa. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que é pressionar os governadores. Acho que o CONAS tem tido uma postura interessante. O CONAS tem tido uma postura bem de bater de frente e mostrar que não dá. Eu acho que, pela parte dos municípios, também tem um movimento, aí eu não sei quantos, né?
quantos que se agregam nisso aí. Tem muitos prefeitos também que não vão se juntar a isso, mas tem muitos prefeitos que estão preocupados. Agora, aumentar o quantitativo dessas vacinas, o que a gente pode fazer para aumentar? O que a gente pode ajudar nesse sentido? A Fiocruz e o Butantan estão esperando aí, o IFA estão esperando a produção, mas, novamente, se promete tanto, chega a metade, se promete tanto, chega a metade. Esticar isso vai ser um risco enorme. Esticar essa produção vai ser um risco enorme. Então, enquanto a Fiocruz e o Butantan estão correndo atrás de produção aqui, né, a partir do IFA que eles vão conseguir, e depois também do mecanismo de transferência de tecnologia, eu acho que tem que comprar urgentemente vacina. Então, esse papo que o Pazuello está falando da Pfizer, que já está registrada no Brasil, o que tem de verdade ali? Dá para confiar? Aí eu retorno para você. Essa discussão que ele está falando que vai comprar. É cara a vacina, é cara, e tem aquela questão do armazenamento, né, numa cadeia de frio com uma temperatura muito baixa. O que tem de concreto ali? O problema é que a gente não sabe no que confiar. Não há transparência da informação, não há transparência do dado. A gente, quando pensa que vai ser assim, não vai ser, entendeu? E aí, as alternativas que os municípios estão tendo, elas resolvem alguma coisa, mas pioram outro lado, entendeu? Aqui teve um município de Caxias que vacinou todo mundo. Eu não sei como é que eles conseguiram. Parece que é porque não guardaram a segunda dose, entendeu? Vacinaram todo mundo com a primeira dose. Pode ser uma estratégia, desde que esteja garantido que a segunda dose vai chegar. Então, assim, tá muito, muito de qualquer jeito, entendeu? A gente sabe que isso não dá certo. Para a vacina, isso não dá certo. Até por isso, não adianta vacinar aqui, vacinar ali, não adianta vacinar alguns grupos e não vacinar os outros. Então, eu não sei o que a gente pode, de fato, por isso que a proposta seria, a partir dos governadores, montar alguma coisa que, no nosso documento, a Brasco soltou um documento que a gente falava, né, na comitê, eu não sei se era comitê ou comissão de salvamento, né, na OMAR. Mas a ideia era essa, entendeu? É uma coisa que pressionasse e que pudesse estar discutindo passo a passo. Não adianta montar um em cada lugar se não tiver articulação. Até porque a compra não vai dar para ser pingada com município a município. Nenhum município vai conseguir comprar sozinho, entendeu? É necessário esse esforço. Esse consórcio Nordeste, consórcio de governadores, esse esforço vai ser necessário. Mas como é que a gente vence isso? É essa. Pedro? Olha, Sola, primeiro acho que a resposta da Gunnar está muito boa. Apenas usando um pouco dessa coisa de comunicação direta com as pessoas, a verdade é que nós deveríamos estar vacinando de 1 a 2 milhões de pessoas por dia e nós estamos vacinando 1 a 2 milhões de pessoas por semana. É isso, eu acho que essa é uma informação muito direta para mostrar essa coisa do passo de tartaruga. E aí vem essa coisa, qual é o problema, né? E nós temos que repetir, o problema não é o sistema. Porque o sistema é capaz, se tivesse vacina, o sistema estava vacinando mais gente. O problema é a disponibilidade de doses. E aí entram daqueles argumentos que para nós é super difícil, né? Porque nós, se tu nos perguntasse numa situação em tese sobre vacinação, nós 4, separadamente, estudo cego, um sem saber a opinião dos outros, a gente diria que uma campanha de imunização contra uma pandemia que chegasse, etc., ela tinha que ser coordenada no âmbito do Ministério da Saúde. Essa seria a nossa resposta. Por uma série de motivos que nós não vamos entrar aqui. Mas, no momento, a gente tem que defender o contrário. Porque o Ministério da Saúde, além de não... e aí eu acho que o Naumar, ou um de vocês falou, não me lembro quem, que é o seguinte, já dá para dizer que é voluntário, né? Não é incapacidade, é intencionalidade. Não é por acaso, o presidente disse que não ia se vacinar e quem vacinasse corria riscos. Então, assim, a solução é ir para o âmbito dos estados e dos municípios e fazer o processo que é já conduzido sempre pela estrutura do SUS acontecer eliminando o intermediário. Que nesse caso é isso, é eliminar o intermediário
pelo fato, não que em teoria o intermediário seja ruim nesse caso, é que na prática o intermediário está atrapalhando nesse caso. Então, eu acho que essa é a questão. Sobre a questão pontual das vacinas, aí eu acho que tem uma série de coisas. A gente tem que lembrar que o Butantan e a Fiocruz, eles estão fazendo um trabalho que eu chamei, um editorial que eu escrevi para a Ciência e Saúde Coletiva esse tempo, de resistência e resiliência, que vai ficar marcado na história do país, né? Porque, pelo amor de Deus, eles estão sendo, o financiamento está sendo cortado ano a ano, os laboratórios com dificuldade, e agora que a população brasileira mais precisou, eles estão lá em pé, fazendo o que dá, mas claro que dentro do limite. Não tem como produzir vacina se o governo federal cria um imbróglio diplomático com quem manda o insumo. Então, esse boicote que acontece no âmbito do intermediário, eu gostei desse termo de chamá-los de intermediário, porque eles estão atrapalhando a negociação, ele é a raiz dos nossos problemas. E aí, a própria discussão mais aprofundada, que a Gunnar até tocou nela, mas para o contexto brasileiro, a Coronavac, a Pfizer, a Moderna, a Janssen, uma dose tem vantagem. Essa discussão epidemiológica séria, que nós poderíamos estar fazendo num cenário normal, se torna uma discussão que a gente não dá nem para fazer. É a vacina que a gente conseguir ter. Porque não tem como entrar numa discussão mais adequada de dizer, olha, talvez a eficácia dessa e as condições de refrigeração necessárias se adaptam mais a esse cenário, ou aquele não dá. Porque não tem. O intermediário atrapalha muito a negociação. Então, Sola, eu acho que é por aí. Eu acho que o rumo da vacinação, ele passa por eliminar o intermediário. Essa é a mensagem principal que eu queria passar. Ok. Não, eu agrego uma dimensão que eu acho que é super importante. A vacina foi muito esperada com uma solução tecnológica tipo bala mágica. É aquilo que vai resolver. E essa solução tecnológica teve uma resposta tecnológica. E não houve, por um lado, uma certa aposta, ao contrário, houve sabotagem. Eu acho que a palavra é essa, houve sabotagem, de modo que nós fomos ficando para trás na disputa internacional geopolítica por esse recurso, que é um recurso tecnológico. Agora, recurso tecnológico, nós todos sabemos que todas esses dispositivos, eles são verificados em sua eficácia. Mas tem uma palavrinha, aliás, a vacina está se falando e está todo mundo já sabendo, o Brasil todo virou epidemiologista, né? É igual a técnico de futebol em ano de Copa do Mundo. Todo mundo é epidemiologista no Brasil agora. E esses epidemiologistas todos já sabem o que é eficácia e segurança. Está tudo sendo avaliado por eficácia e segurança. E a palavrinha efetividade, onde está? Que é a tecnologia na condição real, na condição concreta. E aí, é por isso que o SUS está sendo tão endeusado, mas é aquele SUS que o nível terciário e quaternário, é o SUS das UTIs, é o SUS dos respiradores, e não a atenção primária à saúde, não a vigilância epidemiológica. Então, o tema da vacina se descolou da efetividade, só se fala em eficácia e segurança. E tem o terceiro, o quarto, no caso, o quarto tema a ser discutido em relação também à vacina, que é a equidade. Eficácia, segurança, efetividade e equidade. E é por isso que quando eu falei aquela minha primeira intervenção, a perspectiva pessimista, mais plausível, é de termos uma endemização desigual, seletiva, e, portanto, capaz de se perpetuar. Quando o setor econômico resolver uma série de questões de mercado e quando as elites brasileiras estiverem protegidas do ponto de vista biológico, não haverá motivação para lidar com a questão da pandemia pelo que ela é, um fenômeno coletivo.
E aí, esse é o comentário, é o final do argumento que eu quero chegar aqui, é que a vacina chegou para nós como uma solução individual. Por isso que está todo mundo procurando, eu primeiro na fila, fura-fila, por essa lógica. É uma lógica de que, se cada um se proteger, de algum modo o problema vai passar. E não foi trazido como uma estratégia capaz de lidar com a pandemia para o seu controle, para a sua superação como problema, como outros países fizeram e estão fazendo, né? E entre nós, não. Então, eu queria agregar, Sola, esse ponto novamente à questão também do Plano Nacional de Imunização e a questão dessa tecnologia preventiva que é chamada vacina. Só para aumentar a sua preocupação, uma informação, não sei se vocês acompanharam, semana passada a Câmara de Deputados, depois do Senado aprovar, aprovou a autorização para, quando alcançar 50% de cobertura dos grupos prioritários, vai estar autorizada a compra privada de vacinas por empresas que poderão usar como julgarem mais conveniente. Claro, os proprietários, familiares, amigos, os trabalhadores dos serviços que eles não querem que paralise as atividades para não paralisar os seus lucros, né? E, obviamente, esse foi um debate muito polêmico, perdemos, né? Porque, infelizmente, as vozes sensatas naquele parlamento são bastante minoritárias, mas a gente alertou muito a preocupação quanto isso vai exercer negativamente na estratégia coletiva de imunização, quanto vai reduzir a pressão para aumentar a aquisição de vacinas, e o outro efeito, o quanto vai aumentar o preço individual de custo, na medida que você vai ter vários competidores privados buscando no mercado escasso, né, a lei de oferta e procura. Mas como estamos com um tempo bastante avançado, tem um tema que a gente deixou para o final e não podemos deixar de abordar. E aí eu queria, Pedro, agradecer mais uma vez a sua presença e a sua luta, agradecer a sua coragem e determinação. Tem sido bastante inspiradora num momento tão difícil como esse, né? E é compreensível que a estratégia foi tentar calar as vozes da ciência brasileira que ousavam contestar as diretrizes de um governo autoritário, e da atuação, especialmente, né, no caso do Ministério da Saúde, que foi já aqui comentada, né? E a censura, mais uma vez, volta com força, inclusive com recomendações às universidades em geral, não foi só um caso particular, e a gente está muito preocupado, né, com o peso que esse governo anti-ciência, antidemocrático, tem o impacto disso na gestão da educação e do estímulo à ciência no nosso país. Como é que vocês veem esse cenário nas nossas universidades, em especial no futuro próximo, né, para o desenvolvimento da ciência no nosso país? A censura está chegando ou a gente vai conseguir dar um freio, empurrar isso para lá? Eu sei que hoje nós estamos com a luz no fim do túnel aí, animados com outras novidades, mas como é que a gente vai manter a estratégia de preservação da autonomia das universidades e defesa da vida e da saúde nesse cenário? Mudamos a ordem? Vamos começar com o Pedro agora, né? Tá. Ou você quer começar, Naumar? Fica à vontade. Pode deixar o Naumar começar. Naumar não vai. Também. Porque na verdade, o motivo dessa nossa conversa foi essa absurda censura que Pedro sofreu, e que tem aí reflexos sobre o próprio conceito de universidade nesse país, né? E uma discussão sobre o tema da autonomia. Eu tenho, já por questões de ofício, e sei que Pedro ganhou essa experiência, né, de entrar na gestão de uma instituição que foi inventada para ser autônoma, para ser livre, né? O conceito moderno de universidade tem 4 liberdades. Uma liberdade básica é a liberdade de pensar, né? A outra liberdade básica é a liberdade de ensinar, né?
A outra é a liberdade de aprender, e a outra é a liberdade de produzir conhecimento, de criar, né? Essas 4 liberdades foram assim os fundamentos do que a gente chama da universidade de pesquisa, da universidade moderna, da universidade livre mesmo. Agora, aí trouxeram de liberdade para a autonomia, então alguns problemas chegaram, porque essa autonomia em alguns países é uma autonomia relativa. E no Brasil nós temos uma autonomia que eu sempre que tenho a chance, eu fico dizendo, onde a universidade brasileira precisa ser autônoma, ela não é. E onde ela precisa ser ligada à sociedade, ela tem autonomia. E aí a gente fica numa situação meio complicada, porque às vezes precisamos da sociedade estar ao nosso lado, nos apoiando, e sentimos a sociedade distante. Precisamos fazer um esforço enorme para explicar à sociedade que a sociedade só é livre quando instituições como as nossas são livres. E é claro, aí tem uma coisa que é uma discussão que ainda não foi feita, Sola, não sei se você toparia em algum momento fazer, que é uma distinção entre ser público e ser estatal. A universidade no Brasil é do Estado, pertence ao Estado, somos funcionários do Estado, apesar do nome funcionário público, e sofremos continuamente essa espada de Damocles, né, que é a legislação, a norma, que nos faz muito mais submetidos aos modos de regulação dos servidores do Estado, em todos os níveis, pode ser universidades estaduais, é a mesma coisa, né? E nos traz uma dificuldade de exercer essa liberdade, pelo fato de que ela é traduzida como autonomia. E só para finalizar essa sugestão para a gente pensar a questão da censura, é inadmissível na sociedade a censura. E é uma ameaça à existência da universidade a censura, né? Então, para as nossas instituições se mobilizarem em relação a todas essas provocações que têm acontecido e que, aparentemente, muitas delas estão sendo absorvidas. E eu queria só fazer assim, um elogio público, não só pela amizade, pelo carinho, eu chamo Pedro de Pedrinho, né, pela juventude, mas Pedro fez um movimento estratégico maravilhoso. Muita gente chegou e disse, mas por que ele assinou o TAUTAC? Eu fui gestor em 2 instituições, muitos anos, e sei o risco de você entrar num processo administrativo que é um limbo. É um limbo terrível, né? Em que você pode passar a vida inteira, o resto da vida, respondendo questões por temas desse tipo, por essa intrincada situação kafkiana de se ter uma instituição que precisa ser livre para ser o que é e, ao mesmo tempo, é submetida pelo risco que ela representa para uma ordem constituída que se apresenta como uma ordem repressora, uma ordem totalitária, né? Então, Pedrinho, parabéns, e acho que você maravilhoso. No momento que é assinado, o processo sai, e você não é mais reitor, né? Estamos livres para dizer o que devemos dizer, não só nos canais da instituição, mas nos canais da sociedade. E aí, sempre que você precisar, me chame que eu estou junto para dar essa força. Viu? Que deram um tiro no pé nesse negócio aí, não é não, Gunnar? Fala. Não, eu vou deixar a Gunnar finalizar, então eu vou falar no meio. Olha só. Aí, à vontade. O Naomar tem a leitura basicamente do que eu ia falar, né? Essas situações, o mundo é complexo. Esse dia eu escrevi uma coluna no Extra Classe dizendo que o Brasil não é para principiantes, usando a frase do Tom Jobim, especialmente o cargo de presidente da República, né? Mas a verdade é que os temas são complexos. Como eu disse, tu perguntar para nós se a campanha de vacinação tem que ser controlada
pelo Ministério, nós dissemos que sim, em teoria, em tese. Em tese, esse meu processo não deveria nem existir. Agora, em ele existindo, a assinatura do TAC é a maior vitória que poderia ter acontecido. E a gente tem que entender isso. Não é por acaso que eu virei inimigo 1 do gabinete do ódio. Porque é óbvio, o dano que foi causado pela assinatura é muito maior do que um dano que não apareceria nunca, que seria de um processo administrativo que demoraria 3, 4 anos, cujo produto final seria muito provavelmente a minha absolvição, ou talvez advertência, qualquer coisa, e que não teria implicação negativa para quem o criou. E o objetivo desse processo era que houvesse o rebote, toda a coisa lá da lógica da lei da ação e reação. Aliás, minha primeira coluna na Folha amanhã, o título ia ser Lei da Ação e Reação, mas aí eu mudei, amanhã vocês vão ver o que eu escrevi, mas a semana que vem talvez eu volte para esse tema. Então é isso. É óbvio que, e vocês já notaram, eu não vou me sentir nada censurado, né? Eu vou seguir emitindo minhas posições sobre qualquer tema, talvez com os megafones maiores da boca, que eu nem queria tê-los, mas eles acabaram aparecendo pela naturalidade do que ainda existe muita gente na sociedade brasileira que quer ter o direito de opinar. Então, esse é o ponto. E, por último, ainda sobre isso, nós temos que entender que um processo, e aí o Dalmar conhece todo esse processo administrativo disciplinar do âmbito da universidade, porque ele foi gestor, então ele era autoridade instauradora e julgadora dos processos. Esse processo, ao ser arquivado, ele primeiro se torna público, que era o que eu mais precisava, que ele se tornasse público, porque antes ele era sigiloso. Essa é a grande sacada. E segundo, eles não podem me investigar pela mesma falta funcional nesse período. Então, assim, eles se colocaram numa amarra que, se houvesse o mínimo de planejamento do lado de lá, eles nunca tinham feito. Vitória, e é aquela coisa, é uma vitória num contexto errado. É óbvio que não era para existir esse processo é uma vergonha para a história do país. Mas em ele havendo, o desfecho é muito positivo para o campo democrático da sociedade brasileira. É isso, Sola, já vou parar de falar para deixar a Gunnar aí fazer o nosso fechamento, que certamente que vai ser um fechamento melhor do que a minha manifestação sobre o caso. Então, nossa presidente abriu, nossa presidente encerra. Tá bom. Então, olha só, o que eu ia dizer assim, também acho que o Pedro, nesse processo todo, tem tido uma atitude muito corajosa, muito legal isso. Desde aquele momento que vocês falaram no Jornal Nacional, não foi? Foi o Jornal Nacional que vocês falaram da situação quando disseram que entre as populações indígenas o risco de ter Covid era 5 vezes maior. Vocês começaram a denunciar por conta de uma pesquisa, né? E aí a coisa começou ali. Depois veio a história da eleição. Mas outros colegas, então assim, a atitude de vocês foi perfeita, eu acho que só temos a dar parabéns. Mas outros colegas também sofreram. A gente teve a Etel, que foi uma epidemiologista também, uma colega nossa que foi eleita, né, na Universidade Federal do Espírito Santo e não foi nomeada. Ela não foi nomeada. Bom, isso foi uma que nós conhecemos, apoiamos, denunciamos na época, mas tem outros, são 19, não é? 19 universidades federais, não é isso o número? Que foram nomeados aqueles que não foram votados, que não foram os eleitos, né? Os mais votados. Então, assim, me chama a atenção como é que a gente, ou as próprias universidades, não fizeram mais barulho, entendeu? No caso da Etel, a gente fez, mas teve um lugar que não deu para fazer nada, e o pessoal, entendeu? E aparece sempre um professor, é impressionante que tem sempre um professor que faz aquele papel ridículo, mas faz, né? É impressionante. Como apareceu na Fiocruz, vocês lembram? Na eleição da atual presidente, apareceu também um cara ridículo, mas o cara teve até alguns votinhos. Mas o que a gente ia falar é assim, enquanto Abrasco agora, né? Desde que o Bolsonaro assumiu, a gente preocupado, né, por conta de situações, perseguições,
liberdade de pesquisadores, né? Não só nas condições de reitor, mas liberdade de poder trabalhar temas sensíveis. Começou aquela história de temas sensíveis, né? Temas sensíveis, as pessoas não vão poder falar, como é que vai ser? A gente fez um trabalho junto com a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, tá? Que já tinha trabalhado a questão das escolas sem partido. Aí nós nos associamos a isso, entidades científicas, a gente se associou a isso, e agora, na situação do Pedro, nós entramos com um ofício dizendo que a situação dele se enquadra totalmente no cerceamento da liberdade de um pesquisador. Tá? O ofício foi entregue já, está protocolado. Agora, a gente, enquanto Abrasco, sofre isso, entendeu? A gente tem GTs que trabalham questão de ambiente, aquele dossiê que a gente trabalhou muito, a questão de agrotóxicos, que vai sair novamente. O pessoal é muito, muito visado. Entre aquelas coisas que de vez em quando aparecem, associações que o governo está na mira, não sei o quê, a Abrasco está em todas. A Abrasco aparece em todas. Mas, na realidade, eu acho que é isso. Mesmo com essa situação, a gente não se calou. A gente não se calou e a gente vem denunciando. Mas é um problema que o que eu sinto é que está aumentando, a escala está aumentando. A escala está aumentando. Outro dia eu estava no ISC, falando, me convidaram lá, foi um painel, né, que me chamaram para coordenar, e na hora que eu estava falando, dentro do Zoom, alguém que entrou pelo Zoom, começaram a escrever de cima a baixo, mulher é lixo, entendeu? Então, assim, e na Abrasco, de vez em quando, a gente recebe isso. A gente recebe outras coisas quando começa a falar de alguma... Por que a Abrasco faz isso? Por que a Abrasco é política? É bem preocupante tudo isso. Mas era uma coisa que a gente não precisava estar vivendo isso. Porque, além de tudo, além de nos pressionar, além de deixar as pessoas, né, numa situação meio de fragilidade, além de tudo, a gente perde tempo com isso. Imagina o tempo que o Pedro perdeu com o processo, para responder. E não é só isso, também tem que ter advogado, né? Não? A gente tem situações desse jeito também. Tem que ter advogado, como foi a situação de 2 colegas que foram presos, né? Sanitaristas foram presos, um no Rio e outro em Brasília. Vocês lembram disso, né? Um até de Salvador. Então, assim, tem custo aí também, tem custo, isso interfere a vida das pessoas, não é todo mundo que tem essa força que o Pedro teve agora, entendeu? Tem gente que fica muito abalado. Teve uma situação que aconteceu com colegas de Manaus, se lembra da pesquisa da cloroquina? Quando eles começaram, ele foi super atacado, lembra disso, Sola? Um colega de Manaus da pesquisa, ele foi super atacado, ele teve que mudar, sair de onde estava, porque tinha ameaça para a família. Então, assim, é muito perverso o que estão fazendo. É de uma agressividade brutal, entendeu? É essa lógica que a gente estava falando no início. É uma lógica deliberada, é uma lógica para inibir, entendeu? Para desestimular, entendeu? Que vem na mesma lógica de tudo. Aí eu quero só fechar, então, dizendo o seguinte, gente, domingo, dia 18 de março, 2 anos da morte da Marielle. A Marielle era a pessoa que falava. A Marielle era a pessoa que não tinha medo de falar. Ela estava do lado das pessoas aqui que vivem em comunidade, vivem em favela. Ela estava mexendo com coisas que estavam incomodando muito. E antes que ela pudesse ser realmente essa estrela que ela teria maior capacidade de ser, ela vinha crescendo, ela foi eliminada. E o que aconteceu até hoje, gente? Dia Internacional da Mulher, vamos lembrar, até hoje, o que aconteceu? Quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? Quem matou se sabe. Quem mandou matar Marielle? Como é que está essa situação? O que significa para ela e para todo o apoio que ela teve de não sei quantas mulheres na mesma condição dela, não sei quantos jovens, ela conseguia congregar jovens. O que isso significa, gente, numa sociedade como a nossa? O que significa calar uma pessoa como a Marielle? Eu acho que isso tudo está dentro do mesmo bloco. A gente teve condições na UERJ, antes até na campanha do Bolsonaro, entendeu? Que pessoas entravam dentro das aulas de filosofia para
pressionar os professores que falavam alguma coisa, de uma situação muito... Entrou gente, inclusive, armada, gente. Seguranças tiveram que ser chamados. Então, assim, a gente já vem numa escalada disso daí, de cercear a universidade, vai cercear pesquisadores, cercear qualquer pessoa que fale livremente, já anterior a tudo isso. Agora a coisa só está piorando, entendeu? E o cara tá com... O cara é quem nomeia o reitor, não é? Os reitores são nomeados pelo presidente da República, então ele conseguiu chegar nisso. Mas nós vivemos... Mas aí, quando aconteceu isso, quando teve uma situação horrível na UERJ em relação a pessoas que não eram para falar aquilo, teve uma reação muito grande da universidade. Entendeu? Na mesma hora chamaram segurança e as pessoas tiveram que foi todo mundo, inclusive levaram todo mundo para a polícia. Mas eu acho que nem sempre isso acontece. Nem sempre a gente consegue ter a reação, entendeu? E a reação, às vezes, ela fica meio dificultada porque, em algumas situações, a coisa é pesada mesmo. Quando começa a atacar a família, entendeu? Quando começa a ter ameaças mais fortes. Então, assim, nós temos que estar juntos nisso aí. E eu acho que esse caminho da gente, a cada situação dessa, mandar esse ofício, dizer que esse ofício se enquadra dentro dessa procuradoria, que está junto com várias entidades, olha, outras entidades estão nisso, a ABA, outras entidades da área que seria ciências humanas sensíveis, né? Porque também começou a perseguição com temas sensíveis, teve isso também, né? Então, acho que a gente tem que pensar como trabalhar, abrir isso daí. Na questão do ambiente foi criada uma rede, chama Rede Irerê, que também coloca a mesma coisa, quem defende, quem é contra agrotóxicos, quem é contra a perseguição nesse nível, né, de causas de pesquisa, eu acho que a gente tem que ir em frente mesmo, a gente tem que se preparar. E a Abrasco vive na mira, gente, a Abrasco realmente, a gente sabe disso, mas a gente não vai se calar. Mas, assim, todo o apoio, e eu acho isso, viu, Pedro, para vocês e para todo mundo que se colocou nessa condição, tá? Vocês são sanitaristas, são da nossa área, mas eu acho que a gente tem que se abrigar com um apoio maior. Eu acho que a SBPC também teve um apoio, não foi? Vocês também tiveram algum apoio da SBPC, né? Fizeram uma nota que, inclusive, a gente assinou junto. Eu acho que é isso. O momento é esse, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o momento a gente não pode só ficar se defendendo. Eu acho que a gente tem que ir para frente mesmo. A gente tem que ir para cima, gente. Não dá mais. Infelizmente, não dá mais. Viver nessa condição não dá mais. Não dá mais em todos os sentidos, entendeu? Realmente, o Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa disso. Então, é o PNI que tem que ser estruturado, é o SUS que tem que ser fortalecido, é o nosso direito, né, de cátedra, de pesquisa, do que for, e é o nosso direito de que as pessoas, né, para todas as pessoas no Brasil, têm direito a viver. Viver com liberdade, mas viver com condição humana de viver. E é o que a gente está percebendo. Essa condição está se deteriorando muito rapidamente. Então, assim, um apelo aos partidos, aos parlamentares, né, aos pesquisadores, a todo mundo, como é que a gente vem junto nessa tentativa de criar uma frente maior para mudar isso aí, para mudar esse quadro. Mudar esse quadro significa, eu acho, mudar realmente o governo federal, porque não dá mais, gente. Agora, o caminho é difícil, né? O caminho é duro. Muito bem, presidenta. Eu queria agradecer enormemente a participação dos três colegas epidemiologistas, nosso professor Naumar, nossa presidenta Gunnar e nosso companheiro de luta aí, que tem sido um grande baluarte nesse momento difícil. Lembrar aí que logo depois que o Pazuello entrou, eles fizeram um ataque aos servidores do Ministério da Saúde, não sei se estão lembrados, constrangendo, criando medidas disciplinares, e conseguimos uma mobilização que levou a um processo judicial e a Justiça determinou ao ministro que revogasse todas as conduções disciplinares e orientações que tinham sido baixadas. E, Pedro, transmitir aí a nossa bancada de deputados federais do PT, um grande abraço aí, tá? Toda a nossa solidariedade e parceria nessa luta. E agradecer a todos. Deixa eu te falar uma coisa correndo no final. Pois não. A Comissão de Direitos Humanos do Senado está analisando o caso e vai submeter ao Supremo Tribunal Federal. Não sei, a Câmara de Deputados deve ter uma comissão equivalente,
talvez fosse importante ter uma posição também da Câmara ao Supremo Tribunal Federal sobre o nosso processo, porque o PSB já entrou com pedido no STF de cancelamento da TAC, do processo como um todo. Eu acho que na Câmara de Deputados, se tu concordares, esse tu é bem gaúcho, poderias esse movimento da Câmara dos Deputados também se posicionar, porque apesar de todas as divergências ideológicas que tem ali dentro, eu acho que tem mais da metade dos deputados que acham um absurdo o que aconteceu comigo e com o professor Heraldo. Então, acho que o movimento da Câmara seria extremamente importante nesse momento. E aproveito para dar uma boa noite para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Vou transmitir sua sugestão ao seu conterrâneo, nosso atual líder, o Bongás, e a gente está sem as comissões ainda montadas. É possível que esta semana a gente tenha a criação da nova composição da Comissão de Direitos Humanos e das demais. Mas vamos trabalhar nisso aí. Muito obrigado a todos mais uma vez. Agradecer a Rafael, nosso assessor de comunicação, e a toda a turma que nos acompanhou aí mais nessa oportunidade. E Naumar, vamos marcar essa outra pauta aí que você trouxe sobre autonomia universitária. Autonomia para quem e de quem? Valeu, um abraço. Sola, obrigada mesmo, Sola. Gente, vocês aí.